revelado o peculiare, acordo do ganadeiro com o diabo e o sinistro destino do seu touro amaldiçoado. A noite estava pesada como um manto sombrio cobrindo a fazenda de Héctor. O vento uivava como almas perdidas, e ele, aos 42 anos, se sentia o centro de uma tempestade implacável. Respeitado por sua habilidade em criar touros indomáveis, agora Héctor enfrentava o que parecia ser um castigo. Barulhos estrondosos vinham do curral, sussurros que gelavam o sangue nas veias, e as sombras dançavam de forma estranha sob a luz pálida da lua. Um evento inexplicável tomou conta da região e a paz se transformou em terror. Os vizinhos, outrora amistosos, agora lançavam olhares de censura e desconfiança. Estava claro, algo estava errado. Ana, sua esposa forte e protetora, já não conseguia dormir. Ela sentia que algo de maligno se aproximava de sua filha, Lúcia, que dormia tranquilamente, inconsciente do horror que cercava a fazenda. Os touros, normalmente calmos, agora estavam inquietos, como se uma força obscura os dominasse. Historicamente ligada ao folclore, Ana se lembrava de histórias de pactos e maldições, e um frio na espinha a envolveu ao conectar esses contos com o que estava acontecendo em sua própria casa. Na calada da noite, um estrondo envolto em gritos ecoou pela propriedade. Ele parecia vir do coração do curral. Alarmada, Ana não resistiu e se levantou, abrindo a janela que rangia sob seu peso. O que viu a deixou paralisada. Figuras sombrias se movendo pela escuridão, envoltas em uma luz macabra que parecia emanar do curral. Um impulso irrefreável de mãe a guiou. Ela precisava descobrir a verdade. Com o coração acelerado, Ana se aventurou até o curral, onde os touros se aglomeravam. Um em especial, maior e mais feroz que os outros, a encarava com um olhar totalmente penetrante. Enquanto isso, Héctor lidava com o peso do seu pacto, a culpa esmagadora que o assolava. Ele se via mergulhando em pesadelos sem fim, revivendo a cena onde fez o acordo prometendo mais poder, sem entender as consequências. Sensações de desespero o dominavam quando percebia que não eram apenas touros, mas seres possuídos por uma força sobrenatural. A polícia local parecia ignorar seus apelos, e isso aumentava sua sensação de desesperança. Vibrando com a descoberta da velha caixa de madeira que encontrou, Ana desenterrou cartas esquecidas que revelavam a verdade sombria do passado de Héctor. Ali estavam as marcas do pacto familiar, cada página girando mais mistérios e se conectando ao destino que agora ameaçava sua família. Os touros, em um momento de pura ira, conseguiram quebrar a cerca. O pânico invadiu Ana, que, tomada pelo amor e determinação, se colocou na frente de Lúcia. Ela sabia que o que estava acontecendo era muito mais do que simples eventos sobrenaturais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O destino de sua família estava a um passo de escorregar para o abismo. Ana, com a coragem de uma leoa protetora, sabia que o único jeito de evitar a ruína era desvelar o mistério do pacto e enfrentar a verdadeira essência do mal. Enquanto os touros se agitavam, a escuridão ao redor parecia se intensificar, e a única pergunta que fazia ecoar na mente de Ana era: até onde você iria para proteger sua família? O clima ao redor da fazenda pareceu se condensar, como se o ar tivesse engolido cada som, deixando apenas o florir do pânico de Ana. Quando os touros, uma massa de músculos e instintos, se debatiam em frenesi,
Os olhos de Ana se fixaram no imenso touro negro à frente, que agora relinchava de forma alienígena. Seus olhos estavam vazios, como se não fossem mais de um animal, mas de uma entidade que havia tomado seu corpo. Com cada batida do coração, ela sabia que o atraso poderia significar o fim. Enquanto ela se aproximava, o chão pareceu tremer sob seus pés. As sombras que dançavam ao luar deixavam ver contornos grotescos. Entre eles, sussurros vêm e vão. Ana tentou controlar sua respiração, cada exalação se transformando em vapor na noite gelada. Sentiu-se pequena diante da imensidão da circunstância, mas não poderia recuar. Lúcia precisava dela. Ao erguê-la em uma posição defensiva, Ana sentiu o peso das cartas em sua mão. O que estariam aquelas letras tentando lhe dizer? Juntando-se ao desespero ressoando no ar, ela encontrou um incêndio dentro de si mesma. Sem olhar para trás, ela gritou, uma voz potente, repleta de amor e determinação. Deixem minha filha em paz. O som de seu grito ecoou pela escuridão e, por um segundo, os touros hesitaram. O grande touro, porém, avançou, as patas batendo no chão, fazendo a poeira subir. A valentia de Ana iluminava a noite, mas a presença malévola era palpável e ameaçadora. O bicho parou a poucos passos dela, suas narinas fumegantes pulsando como se soubessem do terror que gerava. Um súbito calafrio percorreu a espinha de Ana, enquanto o olhar do touro parecia penetrar em sua alma. Ela lembrou das histórias que ouviu desde criança, do preço que se pagava por pactos com os diabos, o preço da vida dos que amava. E a única chance de salvá-los estava na quebra da maldição. O peso da caixa de madeira ainda ardia em sua mente. Aquela era a chave ou o condenador. Recuou alguns passos, a mente girando. Entre os gritos dos touros, um eco se destacou em seu pensamento, um sussurro dominador. A verdade está nas cartas. Controlando a voz trêmula, ela se concentrava. O que seu marido teria escondido? O que ele havia assinado, compromissado? Ninguém estava por perto para responder a essas perguntas obscuras, e o silêncio lhe dava mais medo. Ouvindo um estampido inconfundível, Ana virou-se para o curral. Os portões estavam se abrindo sozinhos, empurrados por uma força invisível. O pânico tomou conta, mas o instinto a gritou para ir em frente. Enquanto os touros se moviam juntos, era como se um imenso espírito maligno estivesse se levantando, pronto para arrasar tudo à sua volta. Sem hesitar, Ana seguiu em direção ao curral. O moedor da verdade estava a poucos passos dela, e com cada passo perguntou-se o que encontraria. A dúvida a assombrava, mas o amor por Lúcia a impulsionava a ir mais fundo. Mal sabia ela que cada letra, cada palavra das cartas poderia ser a sentença de morte ou a salvação. Entrou no curral e seus olhos se indispuseram ao escuro. Aterrorizada, encontrou-se frente a frente com as marcas do passado de Hector e com a verdade que havia sido guardada. E ao olhar para os touros que agora conhecera, viu algo que a deixou sem fôlego. Um deles exibia uma cicatriz em formato de pentagrama, pulsando com uma luz sobrenatural, vinda diretamente da escuridão. O que estava se revelando não era apenas uma maldição, mas um verdadeiro portal. E ali, naquele momento de solidão e fatalidade, um grito ecoou mais uma vez. Mas não era o grito de seu marido, era uma voz familiar, e estava vindo da direção de Lúcia. O que estaria acontecendo com sua filha? O coração de Ana disparou com a menção do nome de Lúcia. O som da voz era inquietante, como se emergisse das entranhas da noite, um chamado agonizante que retumbava no seu ser. Com o touro negro a poucos passos, as sombras no curral dançavam freneticamente, tornando o cenário mais surreal. O que ela buscava era uma certeza, uma ligação que a acalmasse, mas somente a escuridão oferecia respostas cruas
e cruelmente indesejadas. Os touros continuavam a se agitar, e o imenso touro negro parecia pulsar com uma energia sobrenatural. A cicatriz em seu corpo bruxuleava em um ritmo quase hipnótico, como se esperasse que Ana se aproximasse. "Lúcia!" Ela gritou novamente, a voz embargada, ecoando um misto de terror e amor em busca de sua filha. Mas a resposta foi apenas o silêncio sepulcral, mais denso e aterrador que qualquer outro som. Ana se lembrou das cartas que seu marido deixara, as únicas pistas sobre o que poderia ter lhe acontecido e a chave para salvar Lúcia. O destino havia enredado suas vidas em um jogo que não compreendia plenamente. Luz e trevas mesclavam-se à sua volta, e com um impulso de autodefesa, Ana girou a caixa que segurava nas mãos, esperando que seu conteúdo revelasse a verdade. Com o coração pulsando em seu ouvido, ela decidiu abrir a caixa. O cheiro à madeira antiga e a umidade do curral invadiram suas narinas, enquanto as letras começavam a brilhar suavemente na escuridão. As palavras dançavam à sua frente, organizando-se em frases que pareciam ter vida própria. O que estavam tentando dizer? Esses papéis eram uma maldição ou uma solução? Será que ela tinha que escolher qual vida salvar, sua própria filha ou a sua? O tipo de escolha que roía a sanidade. Prensa pela urgência, Ana leu em voz alta. O pacto do ganadeiro define o futuro e o destino dos que pratica na nossa compreensão. Para cada vida tomada, outra renasce em dor. A cada palavra, uma sombra parecia surgir, dançando mais próxima dela. Através da escuridão, sua mente absorvia cada sílaba com o peso de uma decisão inadiável. O touro negro balançou a cabeça, como se compreendesse e estivesse de alguma forma alertando-a. O olhar vazio e profundo do animal sugava sua coragem, mas Ana não poderia parar. Ela tinha que entender o que o passado de Hector tinha feito com sua filha antes que fosse tarde demais. E então, como se invocado, um gemido distante ecoou pela noite. Era Lúcia. A voz da menina agora vinha do interior do curral, mais próxima. Ana sentiu o peito apertar e o desespero consumiu um pedaço dela. Com as cartas em mãos e a caixa aberta aos pés, ela olhou para o touro, notando que sua pele parecia tremer com a energia sombria que pulsava através da cicatriz. Era um símbolo do contrato, do que um dia foi feito. E naquele momento, Ana percebeu que a chave não era apenas entender a história do esposo, mas quebrar sua própria conexão com o passado sombrio. O tempo parecia parar. Ela olhou para o portão do curral, enquanto a luz do luar iluminava cada canto, revelando uma nova sombra. Uma figura se aproximou, movendo-se lentamente. Ana não conseguia distinguir, mas algo dentro dela disse que estava prestes a descobrir verdades que preferiria nunca ter conhecido. E naquele desenrolar de acontecimentos, uma última pergunta pairou em sua mente. Quão fundo o pacto de Hector iria para garantir a vida de Lúcia? Com um grito sufocado, ela avançou em direção à nova figura, pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse, mas uma certeza vinha a atormentá-la. Ela estava cada vez mais perto de perder tudo. Ana encarou a figura que se materializava lentamente na escuridão, as sombras ainda a cobrindo como um manto opressivo. Cada passo que dava em direção à estranha aparição parecia um ato de coragem e loucura ao mesmo tempo. A figura se aproximava, e ela precisou piscar algumas vezes para acreditar no que via. Tratava-se de Lúcia, mas não era a sua filha. O rosto da menina estava pálido, os olhos fundos e vazios, como se a vida tivesse sido sugada de seu ser. Mãe. A voz que saiu de seus lábios soou diferente, distante, como um eco trêmulo que ressoava nos cantos escuros do curral. Ana sentiu um arrepio na espinha ao ouvir a pronúncia da palavra, misturada com um lamento profundo que lhe cortou o coração. Lúcia, onde você esteve?
A pergunta saiu de sua boca como um grito desesperado. Mas a menina não parecia compreender. Seu olhar fixo e ausente não continha a chama da vida que Ana tanto desejava. Ao invés disso, uma força estranha parecia emanar dela. Uma energia gélida que prenunciava algo muito mais sinistro. Você não deveria ter vindo. Lúcia respondeu, balançando a cabeça lentamente, e seus cabelos escuros dançavam com o movimento. Uma incerteza começou a aflorar no coração de Ana. Ele não vai deixar você ir. Você não pode quebrar o pacto. Ana, por sua vez, sentiu um tremor. Suas mãos começaram a suar enquanto a caixa com as cartas ainda permanecia ao seu lado. As palavras estavam ali, como presenças vivas, parecendo sussurrar. O pacto do ganadeiro é inviolável. Era isso? O que Hector havia feito? O que ele realmente havia prometido? Alternando seu olhar entre a caixa e a filha, Ana percebeu que não teria mais tempo. O touro negro começou a se agitar, seus bramidos ecoando como um lamento de aviso, a cicatriz em sua pele pulsando com uma intensidade ameaçadora. Por um momento, o tempo pareceu parar. E então tudo se agitou novamente, como um furacão se aproximando. Você tem que ir, mãe, ele vem! Lúcia gritou, essa vez com um desespero mais acentuado, como se sua essência gloriosa estivesse tentando romper a estrutura petrificada do que restava dela. O pacto cobra vidas, e o que tomou a minha não ficará satisfeito enquanto você estiver aqui. A cada palavra, uma bomba de ansiedade explodia dentro de Ana. O touro começou a mover-se, avançando em sua direção. Ela percebeu que a conexão entre a menina e o animal era mais profunda do que imaginava. Lúcia, eu não vou te deixar, gritou Ana, mas a resposta de sua filha veio como um grito sofrido, cheio de dor. Mas antes que pudesse agir, uma sombra mais extensa brotou do chão, envolvendo Lúcia. Ana estava paralisada, observando enquanto a pequena figura se distorcia, transformando-se em algo que não deveria existir. Algo maligno. O tempo parecia desmoronar ao seu redor. O touro se ergueu sobre as patas traseiras, parecendo preparar-se para um ataque. Com a caixa ainda em sua mão, Ana começou a recuar, mas havia algo inescapável no olhar do touro. Era como se ele estivesse pedindo que ela tomasse uma decisão. Diante dela, uma escolha cruel se apresentava: salvar Lúcia ou tentar escapar do que o pacto realmente significava. E nesse momento de escolha, a terra sob seus pés tremeu. Um rugido vindo das entranhas da noite anunciou que algo maior estava prestes a acontecer. O que você fará, Ana? O chamado do passado e a chance de um futuro estavam prestes a colidir de forma devastadora. Ana sentiu o coração disparar enquanto o touro avançava, sua sombra alongando-se e deformando-se sob a luz trêmula da lua. O ar ao seu redor parecia gelar, como se a própria noite estivesse segurando a respiração em expectativa. Lúcia! Era tudo o que conseguia gritar. Mas a resposta da menina havia se perdido em um eco distante, diluindo-se sob a pressão do pânico. A figura distorcida da filha parecia agora contorcer-se em agonia. O que restava de Lúcia se tornava cada vez mais indistinto, uma marionete nas mãos de forças que Ana não compreendia. O pacto, a essência do ganadeiro, a maldição que ameaçava consumir não apenas a vida da menina, mas também a de sua mãe. Com a caixa de cartas pesando como chumbo em sua mão, Ana se deu conta de que qualquer ação que tomasse poderia ser a última. O touro, agora com os músculos tensos e os olhos brilhando como brasas, estava prestes a atacar. A urgência a envolvia. Ela precisava decidir. Analisar a situação sob o horror que aturdiu sua mente não era suficiente. Os bramidos do touro ecoavam como avisos a cada batida de seu coração. A vida de Lúcia dependia de suas escolhas. Tome-o de volta,
A frase ressoou em sua cabeça, um comando que parecia vir do próprio chão, da terra que havia visto as sombras de tantas histórias malditas. Ana fechou os olhos brevemente, buscando força. Lúcia havia sido tirada dela, mas e o que realmente queriam? O pacto. Não era apenas a vida de sua filha que estava em jogo, mas a própria alma de sua família. Ela segurou a caixa mais firme e respirou. Em momentos de desespero, as palavras podiam abrir portas, retirar correntes ou talvez invocar o que estava escondido nas trevas. Eu aceito. A voz dela soou como um grito raspado e carregado de dor. Ela se dirigiu ao touro. Faça-o parar. Eu cumprirei o pacto. O animal hesitou por um instante, mas a sombra queimava mais intensamente, pressionando-a a mergulhar mais fundo naquele abismo. Lúcia, em resposta, abriu a boca e o ar parou. O que se seguiu foi um grito puro, agudo e desesperado, um som que ecoou pelas árvores de maneira sobrenatural. A sombra que a envolvia se contorceu, e Ana viu flashes de lembranças, risadas, jogos, momentos que moldaram suas vidas, se entrelaçando com a tentativa de fuga que Lúcia fez ao seu redor. Não! Tornou a dizer a figura reduzida da criança, e Ana sentiu um desespero visceral crescer. O touro, no entanto, muito próximo, ameaçava seus próprios hábitos. Ana não sabia se agia como mãe ou se tornava mártir de um pacto. Quando o impacto surgiu e os ladrilhos do chão estalam sob o peso da criatura, sua força a fez cair para trás. O chão queimava sob suas mãos e pernas, enquanto uma onda de escuridão se espalhava, deformando as formas da cena. E então, quando parecia que tudo estava perdido, ela lembrou das cartas. Com um movimento decidido, Ana abriu a caixa e começou a puxar as cartas. A primeira que ela viu tinha uma imagem de uma ligação, as raízes mostrando como o mal se entranhava na vida. Uma metáfora para cada acordo feito naquelas terras. As letras, agora reluzindo em um espectro aterrorizante, começaram a se destacar. "O que você fez, mãe?" Lúcia murmurou em um sopro, e Ana percebeu que os olhos do touro refletiam um olhar previamente oculto, como se revelasse uma verdade esquecida. O rugido do touro se transformou em uma onda de som tão poderosa que fez as paredes do curral estremecerem. A figura de Lúcia lutava, e a sombra que a envolvia se tornava mais humana e menos monstruosa. Ana então percebeu que não era hora de se render. Mas a sombra que envolvia Lúcia não estava disposta a deixar que condições de sacrifício fossem mudadas tão facilmente. E enquanto Ana se preparava para enfrentar o que quer que viesse a seguir, a caixa de cartas começou a brilhar, e a própria terra começou a pulsar com a força de antigos pactos. Que força crua estava prestes a ser desencadeada! A conexão entre mãe e filha reverberava por todo o curral, e Ana sentiu que a despedida estava prestes a ser um teste de fé e sacrifício, onde perder ou ganhar poderia ter consequências inimagináveis. E assim, enquanto a escuridão girava, uma nova voz sussurrou nas sombras. "O pacto é mais profundo do que você pensa." Ana sentiu o frio da noite entrar em sua pele. O coração pulsava em seu peito como um tambor insensato, batendo um ritmo que mirava a perda iminente. "Por favor, não. Lúcia!" O desespero transbordava em sua voz, enquanto ela tentava entender a cena à sua frente. Os olhos do touro, agora iluminados pelo brilho da caixa de cartas, pareciam penetrar em sua alma. Cada relance revelava um pedaço da verdade oculta nas trevas. "O que você quer de nós?" Ana gritou, a raiva misturada ao medo contorcendo suas palavras. Cada segundo parecia um ano, e a atmosfera ao seu redor se tornava mais opressiva. O murmúrio de uma força maligna começava a tomar forma, ecoando em seu ouvido como um canto hipnótico. "Você já sabe, Ana. Tudo isso é você quem fez. O seu desejo de proteger Lúcia trouxe até aqui a escuridão. A sombra agiu como um véu,
fazendo o espaço ao redor parecer embaçado e distante, quase como se estivesse vislumbrando uma memória antiga. Não havia mais tempo a perder. Ana fechou os olhos e se concentrou. As cartas, as palavras que ainda tinham poder, ressonavam em sua mente. O pacto representava não apenas a captura de Lúcia, mas uma conexão de dor e sacrifício que se estendia por gerações. Se é meu desejo que me fazer livre, que assim seja. Quando ela proferiu essas palavras, um turbilhão de energia se espalhou pelo curral. A terra sob seus pés tremeu com força, como se o próprio chão estivesse revoltado. E a sombra se agitou, revelando rostos contorcidos e sussurros apavorantes. Eram almas que, assim como sua, cederam às exigências do ganadeiro. Cada uma delas clamava em uníssono: liberdade, sacrifício. Lúcia, no entanto, continuava presa na escuridão, seu corpo pequeno se contorcendo com um desespero viciante. O toque de Ana parecia chegar até a menina, mas as correntes invisíveis da maldição a agarravam com precisão mortal. O touro avançou, seus cascos pesando como o aço contra a terra, o rugido ancestrale ecoando como uma apelação de um passado sombrio. Ana lançou-se à frente, a caixa de cartas aberta em suas mãos. Ela precisava escolher a próxima. Fechou os olhos e puxou uma nova carta. As linhas pareciam pulsar como veias de um organismo vivo. Um símbolo dela mesma, uma mulher destemida e determinada. Que isto queime! Gritou ela com uma voz poderosa que reverberou nas paredes do curral. O touro hesitou, mas a sombra que o envolvia parecia compeli-lo. Não somos prisioneiros de um passado que não escolhemos. A voz de Ana soou como um clarim de guerra, atravessando o véu de escuridão. A luz da caixa parecendo se intensificar, iluminando tudo ao redor com um brilho ensurdecedor. Os olhos do touro estavam novamente focados nela, uma mistura de fúria e confusão. Lúcia, em um último ato de coragem, ergueu-se. Mãe, você precisa ajudar-nos. Mas a voz dela foi abafada pelo grito do touro, que agora se erguia, gigante e imponente. A escuridão se acumulava ao seu redor, formando uma tempestade que ameaçava destruir tudo ao seu alcance. Ana sentiu que sua força estava se esvaindo e cada palavra que tentava pronunciar ficava presa na garganta. Essa batalha não era apenas pela filha, mas pela própria essência da família. E enquanto a sombra crescendo ameaçava envolver todos, Ana percebeu que o verdadeiro desafio estava por vir. Um novo eco ressoou nos arredores, uma risada estrondosa que fazia a pele de Ana arrepiar. O pacto só se cumpre com um preço. O verdadeiro dono do acordo revelará sua verdadeira forma. As sombras sussurraram, e um frio intenso cortou o ar ao redor. O que significava aquilo? O que estava reservado para ela e Lúcia? Uma nova realidade começava a se revelar, e Ana estava prestes a entrar em um caminho que poderia mudar tudo. Mas seria o bastante para salvar sua filha? Para salvar a si mesma? O ar estava pesado, quase viscoso, enquanto Ana lutava contra a escuridão que a cercava. O touro, agora mais possuído do que nunca, tornava-se um colosso enfurecido. A luz da caixa de cartas, que antes parecia um farol de esperança, agora piscava, como se temesse o que estava por vir. Ana sentia o pânico apertar sua garganta. A risada ecoante nas sombras era como um ataque, um lembrete cruel do poder que ela não compreendia completamente. O verdadeiro dono do acordo. A frase ressoava na sua mente, fazendo-a questionar sua própria identidade. Era mesmo dona de seu destino? Ou tinha sido um peão nesse jogo macabro desde o início? A sombra no chão começou a se agitar, formando figuras grotescas que se contorciam como serpentes. Cada movimento parecia um aviso, um prenúncio de algo terrível. Lúcia estava à mercê daquela força implacável, e Ana não poderia permiti-lo. Eu sou a mãe dela.
gritou, sua voz quebrando, refletindo uma mistura de desespero e determinação. Não vou perder minha filha. Ela buscou mais força dentro de si, as cartas ainda reluzindo nas suas mãos como uma arma em um duelo. Liberdade! Gritaram as almas contidas na sombra, uma onda de clamor que penetrava nas fibras de seu ser. Ana sabia que a resposta a essa súplica residia em sua escolha. Mas que escolha? O que estava realmente sendo exigido dela? Cruzando os pensamentos frenéticos, Ana decidiu. Com um movimento impetuoso, ela puxou mais uma carta da caixa. O que será desta vez? Pensou ao ver a nova imagem se revelar. Uma figura sombria cercada por correntes, como um espelho distorcido de seu próprio medo. É isso que eu sou. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O pacto não era uma simples troca, era uma muralha entre ela e Lúcia, construída a partir de cada desejo egoísta que tivera para protegê-la. A voz aplacada de Lúcia ecoou mais uma vez em seus ouvidos. Mãe, ajuda! E a mudança foi súbita. Os olhos do touro brilharam com a luz da caixa, mas ao mesmo tempo, uma sombra de confusão cruzou seu olhar feroz. Ana percebeu que podia aproveitar essa instabilidade. Você não precisa ser um monstro, gritou avançando em direção ao touro. Libere Lúcia. Queime as correntes que te prendem a este acordo. A luz começou a pulsar com mais força, e Ana sentiu uma conexão elétrica entre ela e o batuque frenético do seu coração. Mas o touro não recuou. Com uma força avassaladora, ele avançou, seus cascos retumbando com a fúria dos antigos. Você não pode simplesmente romper com um pacto que foi selado em sangue. A voz ressoou na escuridão, profunda e ameaçadora. Ana tentou manter o controle. Se é assim, então que se cumpra o pacto, mas não à custa da minha filha, nem da minha alma. As cartas giraram ao seu redor, enquanto ela manobrava o destino, cada uma contando uma possível história de dor ou redenção. O riso macabro aumentava em intensidade, tornando-se uma sinfonia de gritos e lamentos. A terra sob seus pés estremeceu com mais força, e a sombra ao redor do touro se contorceu como se estivesse viva. O preço a ser pago será maior do que você imagina. Uma fissura no chão se abriu, revelando um abismo negro sob eles, um labirinto de sombras e ecos de almas perdidas. Ana sentiu seu corpo estremecer, seu coração acelerando como se quisesse sair pela boca. Afinal, ela realmente estava pronta para enfrentar o custo de sua determinação. A cada segundo que passava, a escuridão parecia se aproximar. Lúcia estava à beira do colapso, seus olhos adorando um desespero crescente. Mãe, Ana olhou para a pequena, cheia de amor e medo. Ela percebeu que a única resposta àquela pergunta devastadora estava em uma escolha desesperada. É tudo ou nada, querida, sussurrou Ana, sua exclamação ecoando no vazio. Então, com um gesto ousado, ela se lançou para frente, preparada para selar o destino que mudaria tudo. Nesse exato instante, encontrará a resposta que tanto buscara, mas ao preço de um sacrifício que a condenaria à eterna escuridão. O abismo a sugava, e Ana se viu diante de uma escolha final. Mas a que preço isso significaria para sua filha? O que viria depois na escuridão abissal? Ana sentiu o frio do abismo atravessando sua pele como garras afiadas. A escuridão a envolvia, puxando-a para dentro de um vazio profundo e sem fim. Cada batida de seu coração parecia um tambor que ressoava no silêncio, lembrando-a que o tempo estava se esgotando. Lúcia, eu vou te salvar! Gritou, sua voz ecoando de forma distorcida, reverberando nas paredes do labirinto de sombras. Mas em vez de esperança, uma risada cínica respondeu. Era a voz do touro, agora transformada em algo ainda mais tenebroso. Você não entende, não é? O sacrifício não é apenas seu. Cada escolha que fez, cada desejo egoísta, trouxe você até aqui. As correntes que o prendiam agora
pareciam mais do que simplesmente metálicas. Eram feitas das próprias almas que Ana tivera que enganar para alcançar a liberdade de Lúcia. Ana sentiu-se paralisar. A primeira vez que mentiu para proteger sua filha, a primeira vez que escondeu uma verdade, aquelas decisões não foram apenas atos. Foram os nós que amarraram seu destino a esse ser monstruoso. E agora, a quebra dessas correntes significava um sacrifício maior do que a vida dela. Poderia Lúcia ser a escolhida para pagar esse preço? Não. Eu faria qualquer coisa por ela. A decisão dentro dela queimava como uma fogueira, iluminando os recantos mais obscuros de seu ser. Mesmo enquanto o abismo se aproximava, uma luz interior começou a brilhar. O pulso das cartas em sua mão era um lembrete constante de que ela ainda tinha poder. Cada carta tinha uma história, uma oportunidade de redenção. Mas quais seriam as consequências de sua escolha? Ana olhou para a caixa, as cartas ainda piscando, vibrando com uma energia sobrenatural. O que elas poderiam oferecer? Um novo acordo? Uma nova chance de salvar Lúcia? E se sim, que preço teria que pagar? Com um movimento decidido, ela começou a puxar cartas uma por uma. A primeira carta revelou uma imagem de um caminho feito de espinhos, doloroso e tortuoso. Ela entendeu. Cada resultado teria suas dificuldades. A segunda exibia uma casa em chamas, e uma sensação de tristeza a invadiu. Seria essa a consequência de uma escolha errada? O que o passado lhe ensinou? Que na sombra do medo havia sempre uma verdade oculta. Do fundo do abismo, uma voz sussurrou. Mate a luz, Ana. Somente assim você e sua filhinha poderão escapar. O touro furioso rugiu de dor, mas também de um desejo crescente por liberdade. O abismo ecoava com os medos de outras vidas, gritos sufocados que imploravam por atenção. O que você deseja, Ana? O que você realmente quer? Liberdade, Ana respondeu, sentindo-se mais forte. Não só para mim, mas também para Lúcia e para aqueles que vieram antes de nós. O sentimento de determinação crescia, e por um breve momento, o abismo hesitou. Ela puxou a terceira carta, e uma imagem de um sol radiante surgiu, mas envolto em nuvens escuras. Esperança e desespero juntos. Sussurrou ela, percebendo que a verdadeira luta estava apenas começando. E dali em diante, a escolha traria um peso inimaginável. Enquanto a escuridão ressoava, Ana sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. O touro, não mais apenas uma besta, parecia hesitar, confuso entre a ferocidade e a esperança. Ana sentiu que ainda tinha uma chance, mas uma força contrária wrestling com ela, tentando puxá-la para o abismo novamente. Se você não tiver coragem, tudo estará perdido. Uma risada grotesca ecoou na escuridão, e Ana se pegou pensando que talvez, mesmo naquelas sombras, uma centelha de luz pudesse persistir. Mas se ela realmente fosse descer, quem a traria de volta? E qual sacrifício verdadeiramente era necessário? Com as cartas dançando no ar, os olhos do touro brilharam novamente, e Ana sentiu a conexão com sua filha se quebrar momentaneamente. O que estava por vir poderia selar o destino delas para sempre. O abismo rugiu, e a sombra se aproximava como um predador faminto, enquanto Ana se preparava para o que poderia ser o seu maior teste de coragem. Qual caminho ela escolheria? E a que custo? A luz da terceira carta pulsou, emitindo um brilho fraco que contrastava com a escuridão opressora. Mas suas nuvens pesadas pareciam se espessar a cada segundo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se cada segundo estivesse carregando um peso imenso. A risada do touro se tornou um rugido ensurdecedor, e com isso, toda a paisagem à sua volta começou a mudar. O chão se inclinava e se moldava, brotando raízes retorcidas que se arrastavam como serpentes, querendo agarrá-la e puxá-la para o fundo do abismo. Pule, Ana,
É a única saída. A voz da escuridão agora soava como um chamado sedutor e ameaçador ao mesmo tempo. Mas conforme a escuridão se espremia em sua mente, ela percebeu que o que a rodeava eram não apenas sombras, mas escolhas de seu passado tomando forma, manifestando-se nas dores que tinha causado e nas verdades que evitou enfrentar. Imagens de momentos em que não defendeu Lúcia, às vezes que se escondeu atrás de mentiras, dançavam ao seu redor, cercando-a como seres ansiosos por vingança. É isso que você quer? Ser igual a eles? O touro rugiu, sua voz agora ecoando em lamentações. Ana lutou contra a vontade de sucumbir, determinada a não deixar que o desespero a dominasse. Com as cartas ainda pulsando em sua mão, ela estava entre a esperança e o abismo. O conflito dentro dela fervia e uma centelha de coragem surgiu. Ana puxou a quarta carta e uma imagem se desdobrou. Uma ponte frágil construída sobre um abismo. Um caminho estreito e arriscado. Surja a coragem ou caia na escuridão eterna, pensou. Porém, o touro, sua criatura de pesadelo, parecia perceber a carta. Seus olhos brilharam com um entendimento aterrorizante. Não pense que escapará tão facilmente. Você não pode vencer o que já está perdido. Não sei se poderei escapar, mas por Lúcia eu lutarei, gritou ela, sua voz agora ecoando com força inusitada. O abismo parecia hesitar, e por um momento a escuridão tremeu, como se sentisse o poder de sua determinação. Ana começou a dar passos hesitantes, cada um delas pegando força de sua vontade. A ponte, ainda que frágil, pareceu reafirmar-se sob seus pés. Mas a força do touro, agora refletindo uma presença intimidante, fez a ponte balançar. E as sombras começaram a se contorcer, ameaçando arrastá-la para o vazio. Você precisa escolher, Ana. Abraçada pela luz ou afogada na escuridão? A voz ecoava, mas não mais como um grito, e sim como um lamento, quase como se o próprio touro estivesse clamando por libertação. A imagem das cartas começou a se desfazer em redemoinhos de sombras que mordiam seus tornozelos, tentando arrastá-la para baixo. Ana olhou para trás e viu uma luz tênue se aglomerando na direção de onde havia vindo, como se Lúcia estivesse chamando por ela. Mas a figura do touro agora se erguia entre ela e a saída, imponente e cheia de fúria. Qualquer movimento que fizesse poderia ser seu último. Que sacrifícios você está disposta a fazer? O touro pressionou, seus olhos brilhando com uma intensidade maligna. Ana fechou os olhos, se concentrando. As cartas que segurava eram mais do que escolhas. Eram lembranças, arrependimentos e a força da maternidade. Uma ardente vontade de romper com tudo o que a amarrava invadiu-a. Com um grito de desespero e coragem, Ana finalmente girou as cartas em um movimento súbito e desenfreado. O abismo rugiu, as sombras se agitaram, e o touro rugiu ainda mais alto, como um grito de guerra. O desespero a tinha encontrado, mas a maioria das opções parecia levar a um destino de ruína. E à medida que a ponte começava a ceder, ela percebeu que no centro desse dilema havia uma verdade. O que ela realmente desejava? Ser livre ou salvar a sua filha? E ao captar essa verdade, tudo mudou. A ponte se fez. A luz a puxava, mas o lado obscuro não desistiria tão rapidamente. Um novo rugido surgiu suavemente, como um sussurro. Você ainda não terminou, Ana. Eu estarei sempre aqui. Com o eco desse aviso pairando no ar, Ana estava presa, não apenas entre a luz e a escuridão, mas entre a vida e a morte, com uma decisão prestes a mudar tudo. O que viria a seguir era algo que ela nunca poderia prever. A luz da lua filtrava-se pelas frestas, iluminando a cena assustadora que envolvia Ana e o touro. O chão tremia sob os cascos pesados do animal. Sua sombra se dilatava,
invadindo o espaço como um predador à espreita. O ar estava carregado com a pressão de escolhas não feitas. E cada segundo que passava parecia um século. Ana respirou fundo, os olhos fixos na figura imponente de seu pesadelo, agora mais do que nunca, um símbolo do mal que a cercava. Eu não farei isso, ela gritou, a voz firme como aço. Mas a verdade ecoava em seu coração. O sacrifício seria inevitável. O touro enrugou a testa e, num movimento rápido, avançou. Ele não era mais apenas um animal, mas uma extensão do pacto sombrio que Hector havia feito. Você realmente acha que pode escapar? O pacto já foi selado. Sua voz era um sussurro profundo, reverberando através dos muros do curral. Liberdade! Ana gritou, com a caixa de cartas erguida em um gesto de desafio. As letras brilhantes piscavam na escuridão, e por um momento ela teve uma visão, vislumbres de sua vida, de cada momento de amor que construíram juntas. Uma onda de coragem a atravessou, e ela sabia que o que tinha a fazer era arriscar tudo por Lúcia. Sim, minha filha, ela gritou, se virando para a sombra que consumia Lúcia. Eu escolheria qualquer coisa para proteger você. O touro hesitou, os músculos se tensionando enquanto ele ponderava os ecos de amor que invadiam o ar. Então, com um movimento decisivo, Ana puxou uma nova carta da caixa. Esta mostrava uma imagem de um campo, limpo e verdejante, cheio de vida. Esta é a verdadeira liberdade, e eu a reivindico. As palavras saíram de sua boca como um feitiço, enquanto a carta brilhava intensamente, uma promessa de redenção. A luz da carta se expandiu, envolvendo o touro em um manto cálido, lentamente diluindo as sombras ao seu redor. As almas contidas nas correntes começaram a ecoar um lamento de libertação. A figura de Lúcia começou a se esclarecer na escuridão, seus olhos voltando a brilhar com o amor que Ana sempre soube que existia ali. Você não pode quebrar o pacto. O touro rugiu, mas seu tom agora continha uma nota de medo. Eu posso! Ana gritou, tomada por um fluxo de adrenalina. Ela avançou segurando a carta em direção ao animal. Por cada alma que foi sacrificada, uma nova vida será gerada. O pacto não é uma prisão, mas uma oportunidade de libertação. Com um movimento poderoso, a luz da carta disparou em direção ao touro, e a escuridão que o envolvia começou a se dissipar. O rugido do touro se transformou num grito agonizante, e na fração de segundo que se seguiu, ele se contorceu e caiu, como se uma tempestade tivesse varrido sua essência. Ana não hesitou. Correu em direção a Lúcia, envolvendo-a em um abraço apertado. A sensação de que a criança estava de volta a preenchia o corpo dela de um calor revigorante. Você está bem, meu amor, disse Ana, repleta de alívio. Eu sabia que você viria, mãe. Lúcia sorriu, mas a alegria era curta. A sombra ainda se retorcia ao redor, tentando se reerguer. Não acabamos ainda, Ana percebeu. O touro, agora caído, tremia na terra, suas correntes ainda pulsando com a energia do pacto. Era um sinal de que o processo ainda não havia terminado. Ana e Lúcia fizeram frente à escuridão que persistia. Com a caixa de cartas agora em mãos, Ana sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Vamos juntas, filha, disse. As duas começaram a ler as cartas, recitando as palavras de libertação. Cada letra proferida parecia inflar a luz ao redor delas, empurrando as sombras para fora da casa e do curral. As almas sobrenaturais começaram a girar, finalmente libertas das garras do pacto. Com cada palavra, elas dançavam, chorando em alívio, e Ana sentia que o peso que carregava estava se dissipando. Finalmente, com um grito coletivo, a escuridão foi banida. As sombras partiram e uma luz gloriosa banhou o campo, como se as estrelas tivessem descido. O touro, agora desprovido de toda a sua malignidade, se tornara uma sombra de seu antigo ser. Ana e Lúcia estavam a salvo.
Juntas derrotamos o mal, disse Ana, abraçando Lúcia novamente. Estamos livres. Mas mesmo no alívio, uma sensação de vigilância permaneceu. O passado de Hector, a história do pacto, não poderiam ser esquecidos. Elas precisariam ser cuidadosas para não permitir que a escuridão retornasse. Olhando para o céu estrelado, Ana fez uma promessa. De agora em diante, cuidariam uma da outra, e a escuridão jamais teria chance de invadi-las novamente. Ana e Lúcia deixaram a fazenda, as cartas guardadas em segurança, lembranças de que as sombras sempre estarão à espreita, mas, armadas com o poder da verdade e do amor, elas poderiam resistir a qualquer tempestade. Se você gostou desse final intrigante e arrepiante, precisa fazer algo agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Comente suas reações e teorias sobre o que achou do desfecho. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar o canal, não espere nem mais um segundo.